seja bem-vinda, bem-vindo ao curso sobre o Pequi, do Programa de Formação Agroextrativista do Cerrado. Nessa segunda videoaula, contamos com a colaboração do Aldicir Iscariote da Embrapa Senagem, que vai falar sobre as boas práticas da coleta do fruto. Em seguida, o Ted Marques, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, vai abordar sobre as orientações técnicas necessárias para a produção do óleo de pequi. E também a Dona Lúcia, lá da Cooperativa de Agricultores Familiares Agroextrativistas de Água Boa 2, em Rio Pardo de Minas, vai nos mostrar o passo a passo de uma das formas de extração do óleo de pequi artesanal. O pequizeiro da espécie Cariocar brasiliense ocorre no Cerrado brasileiro e apresenta expressiva importância socioeconômica, nutricional e cultural para diversas comunidades agroextrativistas. A época da sua frutificação varia, dependendo da região de ocorrência da espécie. É expressiva a importância econômica do pequi para os diversos municípios que apresentam a cultura do extrativismo e da comercialização do fruto. Na região do norte de Minas, na safra de 2019, por exemplo, tivemos aproximadamente 12 mil famílias envolvidas na produção, o que gerou cerca de 90 mil toneladas e fez circular mais de 50 milhões na economia regional. Só no município de Japonvá, em 2019, a safra movimentou cerca de 6 milhões na economia local, números bastante expressivos para um município de apenas 8 mil habitantes. Meu nome é Aldicir Iscariote, eu sou pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Há mais de 15 anos eu venho trabalhando com pequi. Nesse tempo, eu aprendi algumas recomendações importantes de manejo junto aos extrativistas com quem eu tenho trabalhado. Uma importante recomendação é que sempre se colete os frutos no chão. Com isso, você estará coletando frutos mais saborosos e mais saudáveis do que se estivesse coletando os frutos diretamente da planta. Além disso, ao coletar frutos da planta, sempre resulta na quebra de galhos. E esses galhos quebrados podem ser entradas de doenças, comprometendo a sanidade da planta ou mesmo a sobrevivência da planta. Também procure sempre selecionar os frutos no campo. Com isso, você só transporta frutos saudáveis e, com esta prática, você deixa aqueles frutos que estão parcialmente atacados por insetos ou por fungos no campo e que vão servir de alimento para os animais silvestres. Além de servirem de alimento para os animais silvestres, esses frutos poderão vir a germinar e se transformar em novas plantas de pequi. Desta forma, sempre teremos pequizeiros no campo. Outra recomendação importante é que se evite de pisotear as plantas no campo. Com isso, você garante que sempre tenhamos plantas que possam vir a se tornar adultas e sempre tenhamos pequizeiros no campo produzindo frutos. Outras práticas importantes se relacionam ao transporte e armazenamento. É importante que o armazenamento dos frutos seja feito em recipientes limpos, que podem ser sacos, caixas ou baldes, mas é importante que sejam limpos. Também, ao transportar os frutos, principalmente depois de roletados, ou seja, ao transportar os caroços de pequi, ou armazená-los, sempre use recipientes limpos. Com isso, garante-se a qualidade do fruto e, consequentemente, que a produção do óleo ou o fruto que venha a ser consumido na alimentação humana seja saudável e de qualidade. Com essas poucas práticas, que são muito simples, nós podemos contribuir para que sempre tenhamos pequizeiros no campo e que os produtos gerados a partir do fruto de pequi sejam de qualidade e saudáveis. O óleo do pequi é um óleo nobre extraído da polpa do fruto do pequizeiro, encontrado em toda a região central do Brasil. Recentemente tem chamado a atenção de pesquisadores e da indústria pelas suas propriedades físico-químicas. Dentre essas propriedades, a gente pode citar a composição de ácidos graxos, que o óleo do pequi é rico em ácido oleico e ácido palmítico, que são ácidos graxos importantes para a saúde e também para ser utilizado como insumo industrial. Além disso, o óleo do pequi possui na sua constituição
alguns compostos bioativos como os carotenoides, entre eles, né, o provitamina A, tocoferóis, né, que são a vitamina E alguns antioxidantes. O óleo do pequi ele é utilizado na culinária, ele é utilizado na medicina caseira, na produção do licor de pequi, né, e recentemente tem sido utilizado como complemento alimentar para atletas de alta performance, entre outros usos. O óleo do pequi encontrado no mercado é produzido quase na sua totalidade na forma artesanal por produtores na região onde há incidência do pequi. O óleo encontrado no mercado ele tem uma variação nos seus índices de qualidade, né, dependendo da região. Aí faça a pergunta, afinal, o que é um óleo de pequi de boa qualidade? A Anvisa define o óleo do pequi em uma resolução como sendo o óleo produzido a partir da supressão da polpa do fruto do pequizeiro, né, sem o uso de solvente. Porém, ela não define quais são os parâmetros de qualidade para esse óleo. A qualidade do óleo é afetada por vários motivos, principalmente pelos fatores ligados ao processo de produção e às condições de armazenagem de frutos e óleo. Algumas ações podem ser implementadas visando a melhoria da qualidade do óleo produzido. Na sequência, falaremos de algumas dessas etapas que podem variar de região para região, de produtor para produtor. A primeira etapa é a coleta e armazenagem dos frutos. Os frutos devem ser coletados maduros, coletados caídos no chão, e armazenados em locais frescos, ao abrigo do sol, por no máximo 3 dias. O local de trabalho deve ser fresco, arejado e em condições sanitárias adequadas. A roletagem, ou descasca dos frutos deve ser feito com o uso de faca inox. Os caroços não devem ser armazenados e descascados. A próxima etapa é o cozimento. Deve-se utilizar vasilhames de alumínio ou de aço inox. Não devem ser utilizados tambores de ferro ou tambores ou tacho de cobre para o cozimento dos frutos. Utilizar sempre água potável, e a água de cozimento deve cobrir totalmente os frutos, evitando a exposição ao ar. A próxima etapa é a despolpa e extrusão. A polpa retirada deve ser armazenada em recipiente e local apropriado. Não se deve utilizar a polpa ainda quente para extrusão. Deve-se descansar por pelo menos uma noite e não deve ser armazenada. A extração, ela é feita por processo de flotação, ou a quente ou a frio. Ela deve ser feita nas horas mais frescas do dia para que haja um maior rendimento do óleo. A próxima etapa é a secagem do óleo ou apuração. Ela deve ser feita observando-se e com cuidado para não deixar que a temperatura se eleve muito, que isso pode causar a degradação do óleo. E a próxima etapa é a filtração, que deve ser feita em um coador de pano limpo. Então, e por último, a gente tem o envase, e a armazenagem do óleo. A envase deve ser principalmente em frasco limpo de vidro, de preferência colorido. No caso de reutilização de embalagem, deve ter os cuidados de fazer a higienização correta. E o óleo deve ser armazenado em local fresco, arejado, ao abrigo da luz. E por último, e ainda, para a comercialização do óleo, deve ser observado que o óleo produzido primeiro deve ser vendido primeiro, para que não haja o acúmulo do óleo e o óleo envelheça antes de ser comercializado. Também deve ser passada instruções para o comprador, para que
para que a qualidade do óleo obtida seja mantida. Os nossos estudos mostraram alguns parâmetros para a qualidade do óleo do pequi. Nos nossos estudos, a gente utilizou a espécie Carioca brasiliense, que é a espécie de maior incidência no norte de Minas e no Cerrado de uma maneira geral. Um óleo de pequi de boa qualidade, ele tem a coloração laranja avermelhado até vermelho escuro. A cor esbranquiçada indica a oxidação do óleo. O cheiro. O óleo do pequi ele tem um cheiro típico dos frutos maduros. Ele tem um cheiro frutado, adocicado, quando o óleo é novo. E odores rançosos indicam uma má qualidade do óleo ou um óleo envelhecido. Aspecto, né? O aspecto do óleo de pequi é um aspecto límpido, líquido, límpido, sem sujeiras aparentes, né? Geralmente ele solidifica em ambientes mais frescos, né? Totalmente ou parcialmente. O sabor do óleo do pequi é característico dos frutos maduros. A presença de sabores rançosos indica também uma má qualidade do óleo. Bem, em aspectos físico-químicos, a acidez máxima admitida para o óleo de pequi é uma acidez menor do que 5% em ácido oleico. O índice de peróxido, né, ou o grau de oxidação máximo permitido é 15 miliequivalente de oxigênio por quilograma de óleo. Né? Também um óleo de pequi de boa qualidade, ele apresenta uma quantidade de ácido oleico entre 48% e 60%. E o ácido palmítico de 29% a 40%. Né? Uma proporção diferente desses ácidos graxos pode indicar uma adulteração do óleo de pequi com adição de óleos mais baratos, como o óleo de soja, por exemplo. Nessa imagem, a gente observa o óleo de pequi com duas qualidades diferentes. À esquerda, a gente observa um óleo aparentemente de pior qualidade. A gente pode observar que o óleo ele não completa até a tampa do frasco, né? Essa quantidade de oxigênio presente pode causar a oxidação do óleo. A gente observa também que ele está solidificado, né? Isso é devido a estar armazenado em uma temperatura mais fresca. E a não solidificação do óleo do pequi em temperaturas amenas pode indicar adulteração ou adição de outros óleos que não solidificam. E por baixo, observa-se nessa imagem, né, um resíduo escuro. Né? Isso pode ser causado, né, pela má filtração, né? Pode ter ficado resíduos sólidos. E também a secagem mal feita com a presença de óleo causa esse escurecimento. E à direita a gente tem, né, um óleo de boa qualidade, né, armazenado em um frasco, né, apesar de ser translúcido, né, mas se for armazenado em local livre da luz, a embalagem é adequada. Nesse momento eu queria expor um pouco a nossa experiência na produção do óleo do pequi. Primeiramente falar dos cuidados que a gente tem que ter no momento da coleta, né? Porque a gente faz a coleta do pequi numa área que é bem distante da comunidade. Então a gente vai prevenido com roupas, né? Calçado. Interessante ir com chapéu, com blusa de manga comprida para evitar a queimadura do sol, queimadura de insetos também. Logo que chega, então, a gente prepara uma vasilha com água. No caso agora dessa apresentação que nós vamos fazer, foi uma quantidade pequena, que a produção foi para uso em casa mesmo, para nosso consumo. Então, a gente utilizou ali na pia mesmo fazer essa higienização. Quando é na agroindústria, tem os tanques, as caixas maiores, né, para fazer esse procedimento.
Mas aqui, para consumo, a gente utilizou uma bacia, colocou uma tampinha de hipoclorito de sódio, né, que é a água sanitária também, para quem muitos conhecem assim. E geralmente a gente coloca mais ou menos uma colher de sopa para 10 litros de água e deixa esse pequi lá dentro por uns 10 minutos descansando para ela completar o processo de limpeza, de matar as bactérias e eliminar alguma impureza que tenha naquela casca do pequi. E é interessante também, para tirar o excesso dessa água, desse hipoclorito, fazer um enxágue depois que ele foi, já teve ali de molho, né? Enxaguar em água corrente, água limpa. E aí só depois é que a gente vai fazer o processo de descascar. A gente tem que estar paramentado também com um avental, com touca, máscara, luva e utilizando facas inox e também as bandejas, né, para coletar, descascar e já ir fazendo a seleção dos pequi que são e se aparecer algum que esteja estragado, inadequado. É muito perigoso quando o pequi está com algum espinho exposto, então é melhor descartar esse pequi. O procedimento agora é lavar, né, fazer a higienização desses frutos, já descascados. E aí o processo de cozimento ele é um pouco demorado. Para o óleo, para a extração do óleo, ele fica mais ou menos 1 hora de cozimento. Para ele dar um resultado satisfatório na produção do óleo, ele tem que cozinhar por 1 hora. Depois disso é levado para a gamela, que é onde a gente bate o pequi, né? Faz o despolpamento. Não é tirado no mesmo dia, porque aqui a gente faz o processamento a frio, tira ele a frio. Então, ele tem que passar de uma noite por dia, esfriando, e só no outro dia, bem de manhã, que continua o processo de bater os frutos e até o momento que ele começa a separar, ele dá um sinal que está separando a polpa do óleo, que começa a aparecer, né, o sinal que o óleo já está separando. Então a gente vai acrescentando água fria, até o momento em que joga bastante água, não para de mexer para aquela polpa aí dissolvendo, ficando mais fina dentro daquela água, até chegar um momento final que joga bastante água e ele flutua, e aí esse momento é colhido o óleo e colocado numa panela, que em seguida vai ser um momento que o pessoal chama de momento de apuração, um jeito geraizeiro de falar, para que evapore a água, que por acaso saiu junto na hora de pegar o óleo, e também para tirar as impurezas, né, que nós chamamos da borra, que ela desce para o fundo e o óleo fica em cima, ele gruda tudo no fundo da panela. E mesmo assim ele ainda tem que passar por um processo de coamento, né, de coar. Aí pega um coador esterilizado e coa esse óleo. Depois que ele está morno, né, cuidado para não fazer isso enquanto ele está quente, que é muito perigoso. Mas ele fica limpo e passa no coador, então aqueles resíduos ficam no fundo da panela e o óleo vai para o coador, já passa quase, ele já está 80% limpo, o coador é para dar a purificação final. E depois ele é envasado, né? Aí pronto, está pronto para consumir. Para a produção do óleo do pequi, né, pelos produtores, nas suas propriedades, nas suas cooperativas, é necessário, né, uma visão de planejamento estratégico, né, uma gestão estratégica dessa produção, né, que começa com a organização da produção em si, né, com a produção do óleo e a apresentação desse produto, né, que é o óleo do pequi, né, e por último, né, a comercialização desse óleo, né? Então os fatores de qualidade vão interferir em todas essas etapas. Então o produtor ele tem que ser, antes de tudo, um empreendedor e planejar, né, essa produção para que o óleo chegue ao consumidor com a melhor qualidade possível, né? Porque
Isso é importante porque esse produto leva a marca, né? Leva o nome do produtor. Né? Então, tomando essas medidas, a gente vai ter um óleo de boa qualidade.